Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nive, eu sou psicóloga e psicopedagoga e hoje eu vim falar com vocês sobre estresse infantil. Alguns pais, algumas famílias estão me procurando para saber por que as crianças estão tão estressadas nesse período de pandemia. E o estresse é uma reação do nosso organismo frente a situações adversas, frente a situações difíceis de mudança. E por isso nós estamos um pouco mais estressados, não só as crianças, né? Os adultos também estão. Tem momentos na nossa família que um tá mais estressado, o outro menos, e assim nós vamos tocando esse período. Já que o estresse é uma reação do nosso organismo a situações adversas, nós percebemos que hoje, no período de pandemia, estamos vivendo muitas situações diferentes, aonde nós tivemos que nos adaptar a situações nunca vividas. Num piscar de olhos, nós fomos obrigados ou levados, né, a criar maneiras diferentes de viver, nos distanciar socialmente de pessoas que amamos, de pessoas que convivemos, as crianças da escola, dos amigos, das festas, das comemorações, de tudo que deixa a nossa vida um pouquinho mais colorida. Por isso as crianças estão um pouco mais estressadas. E é importante que os pais percebam alguns sintomas que o estresse traz nas crianças. Existem os sintomas psicológicos e os sintomas físicos. Os sintomas físicos são aquela dor de barriga, a diarreia, a ânsia, o vômito, né? A náusea, né? A tensão muscular, a falta de fome ou muita fome, né? O ranger dos dentes, a baixa imunidade. Então, nesse período, as crianças elas são propícias a pegar mais gripe, tosse, viroses, porque elas manifestam através do estresse esses sintomas físicos. E também nós temos os sintomas psicológicos, que são o medo, o terror noturno, o choro excessivo, a criança fica mais chorona, mais irritada, mais ansiosa, né? Mais triste, cabisbaixo em casa, né? Então, nós temos que cuidar esses sintomas na nossa criança. Ao perceber os sintomas, nós temos que acender a nossa luzinha e cuidar da nossa criança. É importante também que a gente desenvolva nesse período algumas coisas que fazem com que diminua o estresse. Por exemplo, em casa agora, é importante que a gente seja sincero com a nossa criança, que a gente converse sobre a pandemia, explique o que é isso. É lógico que nós vamos ter que obedecer à idade da nossa criança. Nós vamos falar a linguagem dela, porém nós não vamos esconder os fatos. Nós não vamos esconder que esse momento é um momento difícil, de readaptação, de aprendizado novo. Por isso é importante essa conversa sincera. Uma outra coisa que é importante que vocês desenvolvam é acolher a tristeza ou o estresse dessa criança. Quando ela estiver manifestando esses sintomas psicológicos ou físicos, é importante que a gente converse, que a gente valide a tristeza, valide tudo isso que ela está sentindo e diga que isso é um momento passageiro e que tudo isso vai passar. Então não é porque a nossa criança, ela não tem conta para pagar, ela não tem problema financeiro, não tem problema profissional, que ela não vai desenvolver um estresse. Por isso é importante acolher, ter paciência, conversar. Outro aspecto bem importante são as rotinas. É importante que a gente organize uma rotina com horários em casa bem estabelecidos, bem determinados, bem combinados, né?
não só estudar e não só brincar, e sim diversificar as atividades para que ela tenha menos estresse ou tenha menos sintomas de estresse. Dentro dessa rotina, nós vamos colocar lá o exercício físico, as leituras, assistir televisão, assistir programas legais, cuidar muito com os jogos que as crianças estão jogando no celular, no tablet, porque nem tudo é para a idade da criança. Então nós temos que observar isso também. A idade da criança, o jogo que ela pode, aquilo que ela pode assistir. É muito importante isso. E colocar também na nossa rotina o horário de ouvir uma boa música, de cuidar das plantas, dos animais, de falar com as pessoas que estão fora, que estão distantes de nós. Isso também é bem importante, que a gente estabeleça na nossa rotina esses contatos. Eu costumo dizer que é interessante também a gente registrar todos esses momentos através de fotos, de desenhos, de histórias. Isso tudo vai ficar para nossa história. Então é importante que a gente registre, deixe lá. Nós vamos contar para alguém como foi o nosso período de pandemia. Um aspecto também que eu gosto de deixar bem claro, que os pais, as famílias precisam estabelecer uma conexão bem legal com as escolas, com os professores. Por quê? Porque eles estão trabalhando firmemente para que esse momento aconteça. No momento, nós só temos as condições de ter aula online, então nós temos que parabenizar esses professores, as escolas que estão se empenhando para que tudo isso aconteça. E no decorrer dessas atividades, nós temos que tirar o nosso pé do acelerador. Nós temos que pensar que as crianças têm um tempo, que elas têm o seu estresse e que nós vamos fazendo essas atividades de maneira tranquila, no tempo da criança, né? Não devemos deixar de fazer, mas nós devemos ter paciência para realizar essas atividades. E quando eu estabeleço uma parceria com a escola, eu posso contar com ela a todos os momentos. E eu vou contar com ela também quando tudo isso acabar, para rever conteúdos, para buscar aquilo que foi perdido no processo de aprendizagem da criança. Então, todas as escolas estão se preparando com certeza para esse momento, para o momento da volta, para rever conteúdo, para buscar aquilo que não foi aprendido. Nesse momento, é importante que a gente cuide da nossa família, cuide das pessoas com quem a gente vive, as pessoas que nós amamos. Nós precisamos preservar a nossa saúde e cuidar também da nossa saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico à disposição para perguntas e fiquem com Deus, se cuidem, façam aquilo que é necessário e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Beijos, fiquem com Deus.